Que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance você que está vendo esse vídeo agora. Eu quero falar de um sonho que eu tive em 2015. Eu estava numa avenida longa, num pátio de uma casa, e eu via a lua caindo do céu. Ela caía de uma forma assim, numa velocidade muito grande, um som muito estrondoso, e eu gritava muito por conta daquela cena ser assim, causar muito temor, ou por que não dizer muito medo. Só que quando ela chegava a um palmo do chão aproximadamente, ela subia na mesma velocidade com aquele mesmo barulho e voltava para o seu lugar de origem. Ela estava no meio do céu e ela voltou ali para o meio do céu. E o sonho só foi isso. E o Senhor me fez compreender que a lua estava simbolizando a sua igreja, que tem caído nos seus conceitos, nos seus valores, que tem escandalizado por demais e que tem causado assim descrédito na vida de outros, que às vezes não conseguem nem servir ao Senhor Jesus porque a pregação da palavra às vezes não tem surtido o efeito positivo na vida das pessoas que veem os escândalos que estão acontecendo hoje na igreja do Senhor. Então, a igreja tem caído, né, nesses termos, porém, já caiu, na verdade, o Senhor me fazia compreender que ela já ultrapassou os limites dela. No entanto, a um palmo aproximadamente do chão, antes que ela se espatifasse no chão, ela voltava, né? Ela voltava, então a igreja do Senhor precisa agora subir e voltar para o seu lugar e tomar a sua posição de autoridade, porque quando a igreja cai, ela perde a autoridade. E agora é hora de subir, se santificar, de se purificar, para poder retomar o seu lugar de autoridade, para poder assim subir para a glória com o Senhor. Então essa igreja caída, que se ergue para ser tomada para o Senhor, para ser levada para o Senhor. Tem esse entendimento também. O segundo sonho eu tive um outro sonho entre dezembro de 2015 e janeiro agora de 2016. Eu não me lembro se foi em dezembro ou em janeiro, mas foi agora próximo, né? Nessa transição. Eu vi a lua, nossa lua no céu, muito linda. No final de tarde, umas 6 horas da tarde, o céu estava de um azul encantador, muito lindo. A lua estava lá. Junto com ela existiam outras luas menores. E eu gritava muito: olha o sinal de Jesus, olha o sinal de Jesus, olha o sinal de Jesus. Eu sabia que as coisas não iriam ficar como estavam. As luas de sangue passaram, mas eu sabia que alguma coisa estava por acontecer, que as coisas não iriam ficar como estavam. E de repente, enquanto eu gritava ali no sonho, o meu espírito gozava muito. Era muita alegria, era um gozo muito grande. Gozava um sentimento sobrenatural, que não é daqui, vinha do céu. Era muito gozo, muita alegria, muito contentamento e a sensação de que eu iria subir ali, que Jesus estava vindo arrebatar a sua igreja. No entanto, naquele processo maravilhoso, eu entendia que era a hora de ser levada para Jesus, que a sua igreja iria ser levada, nós iríamos subir. Naquele momento abriu-se uma fenda no céu e saiu de lá a imagem de um cantor da música popular brasileira. Ele foi vítima da censura na ditadura militar e as suas poesias, as letras das suas canções passaram pela censura. Eu prefiro não citar o nome dele, não só ele como os demais na época.
E quando eu vi a imagem dele pairando, circulando no céu, saiu de dentro daquela fenda no céu e numa espécie de banner só o busto dele. E aí o sonho acabou. E o Senhor me fez compreender que a lua, a nossa lua de todos os dias, estava simbolizando a igreja no todo, na face da terra. As luas menores estavam simbolizando a igreja do Senhor em cada nação, porque cada lua daquela estava representando uma nação, ou a igreja do Senhor em cada uma das nações. E algumas luas, detalhe, que algumas luas estavam queimadas e outras começavam a pegar fogo, e a nossa lua, que a gente conhece, estava também começando a pegar fogo. Então, as luas queimadas estavam representando a igreja perseguida nas nações onde não há liberdade religiosa, não há liberdade de expressão. Os cristãos são mortos, perseguidos, maltratados e literalmente queimados vivos. Detalhe, né? Eles sofrem por demais. As luas que estavam pegando fogo, são aquelas nações, estavam simbolizando aquelas nações que não têm essa perseguição, que tem uma liberdade, né, vamos dizer assim, ou pelo menos uma certa liberdade. E uma daquelas luas pegando fogo era o Brasil, que estava relacionada com a imagem daquele cantor que passou pela ditadura militar e pela censura, né, as suas canções, as letras e suas poesias, como eu já disse. Então, no Brasil há uma liberdade. Mas essa liberdade, essa lua já começava a queimar. Então essa liberdade já começa a ser tirada do povo brasileiro. Já estamos aí no cenário, vamos dizer, de preparação para isso. Porque no Brasil há muita liberdade, mas no entanto o evangelho no Brasil tem sido um evangelho, muitas vezes, na maioria das vezes, o evangelho pregado não tem sido o evangelho genuíno que o Senhor Jesus pregou. Tem sido pregado o evangelho do ter, do possuir, do conquistar, e o evangelho de renúncias, de perda. Esse evangelho, na maioria das vezes, não tem sido pregado. Então, assim, a palavra do Senhor diz que nós não devemos juntar tesouros aqui na terra, mas devemos juntar no céu. E onde estivesse o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. O apóstolo Paulo nos orienta que devemos, assim, ficar satisfeitos, nos contentar com as nossas necessidades supridas. Então, aí nesse momento, aquela lua pegando fogo, uma das luas simbolizando a nação brasileira, está vinculada a essa imagem desse cantor. E a liberdade no Brasil, com certeza, ela vai ser minada e nós vamos aí passar por uma purificação, porque aqui o fogo serve para purificar. Essa purificação vai ocorrer nas outras nações, pelo entendimento que eu tive dos sonhos, e a igreja do Senhor no todo, como a nossa lua maior estava começando a pegar fogo, também vai passar por essa purificação. Então, o nosso sistema de governo, a nossa política, de alguma forma, nós vamos ter o que eu pude compreender do sonho é que nós vamos passar por alguma situação de aperto que possa, assim, causar em nós um efeito muito duro quanto à nossa liberdade de expressão, nossa liberdade religiosa, que venha se assemelhar ao que aconteceu na ditadura militar. Seja de um jeito, seja de outro, né? Alguma coisa vai acontecer, porque se a gente vai ter uma ditadura novamente ou não, mas uma coisa eu compreendo, é que o evangelho para o povo de Deus vai haver um corte na liberdade de expressão religiosa. Esse foi o entendimento que eu tive da parte do Senhor. Mas, nesse momento, ali, o gozo estava na minha alma, o tempo do arrebatamento está aí, e esses processos são para purificar a noiva, e eu ouvia vozes no sonho
dos meus entes queridos. Eles estavam no interior da minha casa, eu queria chamá-los para ver o que estava acontecendo, mas eu não consegui fazer isso por conta de estar tão envolvida naquelas cenas. Eu não queria perder nenhum detalhe do que eu estava vendo. Então, amados, realmente é pessoal, é algo muito pessoal. Cada um de nós vamos ter que pegar a nossa cruz e carregar a nossa cruz, e nesses tempos de purificação nós não devemos jamais negar o nome do Senhor. Só Deus sabe o que está vindo por aí, mas uma coisa é certa: o Senhor Jesus está voltando e Ele está avisando nos 4 cantos da terra. As trombetas estão tocando. Eu, nesse momento, estou sendo uma trombeta nas mãos de Deus para avisar ao povo que Ele está voltando. Na minha vizinhança, irmãos, né, em Cristo aqui na minha cidade, eu ouço cada coisa interessante, cada experiência muito incrível, assim, nesse sentido, da volta de Jesus, coisas maravilhosas. Eu consegui gravar esse vídeo, nem todos fazem isso. Eu fiquei incomodada e achei por bem fazer, mas nem todos fazem. A gente conhece o que a gente vê nos vídeos, mas e as outras pessoas que não colocam a sua cara diante de uma câmera ou a sua voz no áudio? São muitas. Eu, por exemplo, conheço pessoas, como eu já disse anteriormente, que contam na congregação, contam na vizinhança, contam para as pessoas, e as outras pessoas não ficam sabendo, as pessoas de longe, né? E está aí a minha palavra, que Deus nos dê força para que a gente prossiga e para que a gente vença esses momentos de tribulação. Amém.